Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são proteção contra a violência e como Deus pode preencher a nossa mente. E uma pessoa pergunta se os nossos veículos e corpos se interpenetram e se o espírito, a mônada, se interpenetra também com isto, ou se cada corpo nosso está num plano. Se a gente for olhar na página 39 do glossário esotérico, tem lá um desenho muito ilustrativo. O glossário e os livros às vezes contam com os desenhos para se explicar melhor. Porque por mais que a gente explique as coisas com palavras, às vezes um desenho torna-se mais claro e mais imediato, mais sintético. É como acontece aqui. Então, neste desenho, existe um círculo muito grande onde está escrito consciência de avatar, que é a nossa maior consciência possível, nós em nível de avatar. Além deste nível, estamos numa evolução superior e aí não há muitas palavras adequadas para se estar descrevendo. Mas até o nível de avatar, nós podemos compreender, podemos até desenhar de uma forma sintética, esboçada, aproximada, mas dá para a gente se expressar. Então, nesta página tem este círculo onde está escrito consciência do avatar. E dentro deste círculo estão outros círculos. Tem um círculo menor escrito consciência do regente, um círculo menor, consciência da mônada, um círculo menor, corpo de luz, um círculo ainda menor, escrito alma, e um círculo pequenininho, escrito ego. Então, um círculo está dentro do outro. Segundo o desenho, o ego é o menor, e a consciência do avatar é o maior. Isto é, a consciência humana, desde o seu nível mais primário, que é o ego, a personalidade, até o seu nível mais amplo, que é o nível de avatar. Então, o nosso nível mais amplo engloba tudo, não está separado, não está lá em cima, não é inatingível. Todo o resto está dentro dele. E o ego está dentro da alma, a alma está no corpo de luz, corpo de luz tem a mônada que é mais ampla, a mônada está dentro da consciência do regente, o regente está dentro da consciência do avatar. Acontece que no nosso nível consciente, nós não podemos abarcar ainda todo o resto, mas sabendo que somos tão amplos, isto vai nos ajudar almejarmos ter esta consciência maior. Então, se nós soubéssemos que somos só isto que aparentamos, nós não teríamos um estímulo para ser outra coisa. Porque não existe nada de mental, nada de emocional e nada de físico etérico que nos faça ter este ânimo para prosseguir. O que nos faz ter ânimo, força e impulso para nós prosseguirmos são os nossos núcleos maiores, nos quais nós estamos inseridos. Então, se para alguém é um pouco complicado
imaginar a si próprio na consciência avatar, pode imaginar a si próprio na consciência da alma. E aí a alma, o eu superior, vai se encarregando de ir abrindo a nossa consciência. Ele também vai se abrindo e dali a pouco você já vai poder se imaginar, você já vai poder se considerar um corpo de luz ou uma mônada e assim por diante, e você tem imaginação suficiente, tem energia suficiente, tem interesse suficiente, tem conhecimento suficiente até para imaginar a consciência do avatar. É um problema de nós aplicarmos corretamente a nossa imaginação. É um problema de usar a nossa imaginação corretamente. Porque, em vez de nós ficarmos imaginando o que vai acontecer amanhã, o que será do futuro do mundo, o que será dos meus filhos, em vez de ficar imaginando estas coisas que vão ser como deve ser, não vai ser diferente, isso tudo já está traçado, está arrumado, está determinado. Então, em vez de ficar colocando a imaginação nessas especulações, e que depois não vão ser como a gente imaginou, vai ser tudo diferente, então nós colocamos a nossa imaginação para nos ver nesses estados de consciência mais amplo. E vai ver que a imaginação tem uma certa dificuldade para imaginar isto. Mas se ela quiser, ela vai sendo inspirada e vai criando tudo isto para nós, na nossa aura. Então é um assunto ligado ao uso da imaginação. O glossário é um livro que diz muito respeito ao desenvolvimento da nossa imaginação. Se vocês pegam, por exemplo, este verbete avatar, que está na página 39, vocês vão ver quanta asa isto aqui dá para a nossa imaginação. E outros que são feitos com a mesma energia. Então, nós, diante de um verbete como este, ou diante de outros, temos um longo caminho na nossa linha imaginativa. E aí a nossa imaginação vai se educando, vai se sutilizando, vai aprendendo a se colocar em coisas evolutivas, em coisas que dizem respeito à nossa evolução. Uma pessoa está dizendo que o medo de assaltos está muito grande. E o que devemos dizer para as pessoas que nos passam essa intranquilidade? Como nos proteger da violência? Todas essas coisas, assaltos, furtos, tudo isso são coisas kármicas, são coisas que retornam. Então nós não precisamos temer estas coisas, porque são kármicas. Acontecem quando há algum pagamento da nossa parte a fazer. Não pensar nisto é a melhor coisa, porque o pensamento também atrai, o pensamento se coliga com esse tipo de forças e forma ponte. E aí o nosso pensamento, o nosso medo, o nosso receio, começa a criar condições para que estas coisas se deem. Na realidade, a gente devia pensar naquilo que está fazendo naquele momento e não ficar pensando em possibilidades do que possa acontecer. Isso é uma dispersão da mente. Agora, quando se pensa então nestas coisas, aí não só é dispersão, porque o assalto não está acontecendo, então para que pensar nele? Além da dispersão, você está fazendo ponte com esse nível do plano astral. Agora, como se proteger? Você se protege da violência não sendo violento. Então você desenvolve em você o contrário. Desenvolve o pacifismo, desenvolve a calma, o equilíbrio, a não agressividade, o controle da palavra. Procura não estar agredindo o outro de nenhuma maneira.
assim você está se protegendo da violência. Agora, mesmo que estas coisas sejam kármicas, elas podem ser aliviadas se nós tomamos uma atitude correta. Então, mesmo que haja no nosso destino um momento destes, nós podemos aliviá-lo vivendo o processo contrário, ir nos pacificando, ir controlando a nossa violência. Então nós já estamos trabalhando para que aquilo seja aliviado se tiver de acontecer. Ou, se esse trabalho é muito profundo e verdadeiro, até aquilo que tem que acontecer pode ser desviado. Aquilo pode ser evitado, porque não há mais razão para aquilo acontecer. Geralmente nesses assaltos e nesses furtos e nestas coisas muito comuns hoje, são forças violentas nossas que atraem ou que estão recebendo retorno. Então é retorno de atos violentos que a gente cometeu no passado. É aquilo que está voltando para nós. Mas, repetimos, se a gente toma a atitude contrária, pode até mudar estas coisas que viriam, estas coisas que aconteceriam. Agora, a última coisa que se devia fazer realmente é ficar pensando nisso. Isto é o principal. E uma pessoa leu no texto de um curador que ela deveria permitir que Deus preenchesse a mente dela. Isto é, que Deus pode preencher a nossa mente. E ela pergunta, como eu posso fazer isto? É muito simples, é você pensar nele. Você pensa numa coisa, aquilo está preenchendo a tua mente. Então, se você pensa em Deus, se você pensa no seu eu superior, se você pensa na sua alma, se você pensa na sua mônada, aquilo está preenchendo a sua mente. Então você preenche a sua mente de Deus pensando nele, refletindo sobre ele, examinando qual é o seu relacionamento com isto. Você está preenchendo a sua mente de Deus. Agora, esse mesmo texto sugere algumas coisas que a pessoa achou difícil. Isso é muito fácil. Preencher a mente de Deus é simples. É só você começar a pensar em Deus. E isto acontece. Agora, outras coisas ela achou difícil. E como podemos colocar estas coisas no nosso dia a dia? Aquilo que para nós parece impossível, parece difícil, isto é, aquilo que naquele momento nós não podemos realizar por algum motivo, nós podemos continuar aspirando a fazer isto. Então, digamos que uma instrução deu uma sugestão e que para você, naquele momento, isto seja difícil. Você continue aspirando, você continue querendo fazer, mesmo que não possa. Mesmo que não tenha condições ainda, mesmo que ache que para você é demais, mas você continue aspirando, continue desejando aquilo, porque aí essa aspiração vai trazendo esta possibilidade gradualmente, vai mudando a situação. E nesse texto também se dava várias sugestões e várias explicações a respeito de cura. Mas ali nós teríamos que nos dar conta, quando lemos sobre a cura, que cada um de nós é o próprio curador. Qualquer livro sobre cura que seja válido, ele vai sempre acabar te dizendo que você é que se cura, que ninguém pode te curar. Somos nós que nos deixamos curar, somos nós que curamos a nós mesmos. Isto porque nós acabamos removendo a causa daquele mal.
Então, ninguém pode nos curar, porque o que nós temos de desarmonioso, o que nós temos de não sadio, isto veio por atos nossos, passados. Isto veio por coisas nossas que nós fizemos e chegamos naquela situação. Então somos só nós que podemos nos liberar daquilo, saindo daquela situação, indo criando outra situação. E muitas vezes nós precisamos chegar a situações extremas para compreender isto. Mas sempre que há alguma coisa a ser tratada, fomos nós mesmos que produzimos aquilo. Então precisa ir fazendo o contrário, precisa ir fazendo o oposto do que gerou aquilo, e aí nós ficamos em condições de ser curados. E se nós estamos fazendo esse trabalho, isto é, fazer as coisas opostas que nos levaram àquele mal, então qualquer ajuda externa vai ser efetiva, se nós estivermos fazendo esse trabalho. Mas, quando você vai tratar de alguma coisa, deve partir do princípio que foi você que criou aquilo, que produziu aquilo em você, seja o que for. Então, cabe a você mesmo remover aquilo. Cabe a você mesmo desfazer aquilo. Então, quando a gente tem isto bem claro e começa a fazer as coisas opostas àquelas que nos levaram àquela situação, então os meios de cura externos podem agir sim, podem agir como instrumento para que esta mudança se efetive. Agora, muitas vezes nós temos alguma coisa que tratar, mas são coisas que eventualmente lesaram muito os nossos corpos. E lesaram tanto que às vezes para aquela encarnação não é possível remover. Mas isto não deve desanimar ninguém, porque mesmo que naquela encarnação aquilo não vá ser resolvido fisicamente, porque o corpo físico pode ter ficado num estado que não tem mais retorno, aquilo vai se resolvendo nos outros corpos. Porque mesmo que o nosso corpo físico tenha alguma característica irremovível nesta encarnação, os outros corpos não são assim. Os outros corpos podem não estar na mesma condição. Então, tudo que você faz para remover um estado não, digamos, harmonioso, um estado não saudável, mesmo que aquilo não resolva a questão no plano físico, aquilo vai resolvendo a questão nos outros planos, no corpo astral, no corpo mental, e isto vai permitir uma próxima encarnação em outras condições. Porque o que acontece no corpo físico, aquilo que nós trazemos no corpo físico, não começou no corpo físico. Aquilo começou no mental, depois desceu para o emocional, depois passou para o etérico e finalmente se manifestou no físico. Então, a cura, o trabalho, é geral, não é só no físico. É preciso trabalhar o mental, é preciso trabalhar o emocional, é preciso trabalhar o etérico, porque aquilo existe em todos esses planos. Agora, o mental é muito sutil. O mental pode mudar independentemente das condições que nós temos no físico. Fazer todo o trabalho mental que puder em benefício de um equilíbrio daquela situação, ou em benefício de uma anulação daquela situação no mental. E trabalhar isto também no emocional. E aí pode ficar o fato físico, porque eventualmente era um karma físico. Pode ficar aquilo, mas a nossa atitude e a nossa forma de estar vivendo aquilo muda bastante. E vai mudando então o karma, vai mudando então o quadro para futuras etapas da nossa vida. E muitas vezes nós nos esforçando para corrigir uma coisa, e mesmo que aquilo pareça
que deixou uma lesão que não pode ser mais corrigida, aquele esforço, aquele trabalho vai resolvendo outras coisas que não são físicas. Vai sempre trabalhando para a nossa evolução em outros pontos, em outros setores, que sempre tem coisas para ser equilibradas. Enfim, uma coisa física que seja considerada irremovível, isto não quer dizer que não se trabalhe o que gerou aquilo. Se trabalha porque aquilo reflete em todo o ser e reflete diretamente e de imediato em todos os outros corpos, que também são corpos nossos, só que estão em outros níveis e funcionando de outro jeito. Pergunta uma pessoa: como eu faço para saber o que me chega do alto e o que é fruto humano? O que vem da minha humanidade ou o que vem do alto? Em geral, o que chega para nós do alto é sempre benéfico para muitos, não só para nós. Então, se nós recebemos algo do alto, nós vamos ver que aquilo não é só para nós e que aquilo veio como dádiva para você usar com muita gente. Então, isto veio do alto. O que vem do alto não vem só para nós, porque o alto é universal. Então, o que vem de lá, mesmo que tenha vindo aparentemente para nós, aquilo veio para todos. E está a nós nos lembrarmos, está a nós compreendermos que o que vem para nós não é nosso, mas veio para você distribuir. Porque cabe a você distribuir, doar, universalizar aquilo. Então o que vem do alto para nós é sempre assim, é sempre muito amplo e vem com todas as possibilidades de você doar, de você servir, de você repartir aquilo com muitos. Então, se vem uma alegria do alto para você, se vem um bom sentimento do alto para você, aquilo não veio só para você, aquilo veio para você irradiar, aquilo veio para você transmitir, passar, aquilo veio para todos através de você. Isto quer dizer que veio do alto. E se você compreende isto, você nunca recebe o que é bom como se fosse coisa só para você. Se você recebe algo bom, você está na posição de ser transmissor, ser um irradiador, um distribuidor daquilo que você recebeu. Agora, quando uma coisa vem do nível humano, aí se vê logo, porque é mais limitada, ela é personalizada, você olha e está vendo que serve quase tudo para você, que ali não tem nada para ninguém. Isto quer dizer que veio do nível humano. Isto quer dizer que veio do karma humano, que veio de um nível que não é elevado, que não é alto. E claro que nós recebemos coisas de todos os níveis, né? Recebemos coisas do alto, recebemos coisas de nível humano, coisas nossas que retornam para nós. Nós vivemos aí em um mar de dádivas que a gente vive recebendo. E aí é preciso ver tudo aquilo que não veio só para você. Que veio só para você, aquilo que você desejou humanamente, que depende de você, essas coisas mesquinhas. Agora, quando vem do alto, isto, em princípio, não é só para você. E para que esta fonte continue a fluir, tudo aquilo que se recebe, tudo aquilo que vem para nós, é muito bom se fazer logo esta pergunta: para quem que isto vai servir? Antes de começar a receber e de aplicar para si, para quem que isto vai servir? Para que isto vai servir? Mesmo que tenha chegado direto para você, você sempre pergunte: para que isto vai servir? Antes de aplicar com você. Isto é muito importante nestas leis espirituais. É muito importante diante da manifestação.
programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos aguas subterráneas